Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, Sara. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Adriano Antunes, meu conterrâneo aqui de Fortaleza, e nós vamos bater um papo sobre hormônios. Ele já está aqui online, eu já vou chamá-lo. Antes de chamá-lo, eu queria falar sobre o Comidaflix. Para quem ainda não teve a oportunidade de acessar, o Comidaflix é um serviço de streaming de saúde. É o Netflix da saúde, vamos dizer assim. E a ideia é que a gente tenha conteúdos semanais. Lá já tem mais de 30 horas de vídeo, né? E a gente está colocando conteúdo semanal, tanto em vídeo, quanto em áudio, quanto em PDF. Tá? Então, para quem ainda não entrou, é www.comidaflix.com.br. Você pode obter todas as informações lá para fazer sua assinatura. Beleza? Vamos convidar aqui o doutor Adriano. Opa, doutor Adriano. Opa, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que estão as coisas? Ótimo, tudo ótimo. O áudio tá bom, tá legal para vocês? O áudio tá show de bola. Top. Se precisar, você me fala que eu coloco o fone também, tá? Mas ótimo, pessoal, seja muito obrigado, primeiramente, viu, Henrique? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Que é isso, doutor? De poder. Prazer todo meu. Nada. Cara, eu sei que está muito próximo de você fazer aquele seu trabalho de conclusão, mas já te digo de antemão assim, cara, que eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado por esclarecer muitas dúvidas de muita gente. A gente vê hoje na internet, de verdade mesmo. A gente vê muita coisa na internet. Hoje em dia todo mundo pode escrever, todo mundo pode colocar conteúdos na internet, mas a nossa preocupação é que os conteúdos sejam baseados realmente no que é verdade. Eu vejo um conteúdo seu muito rico. Então, os meus seguidores que estão entrando agora, convido todos vocês a começarem a seguir o Henrique, um cara que de verdade tem feito grande diferença na internet em relação à nutrição. Mas fico muito feliz também por esse convite, né? Eu quero que logo a gente bata um papo ao vivo também, tá? Também vai ficar Sim, aqui. Pô, tá? Claro. A gente mora na mesma cidade, não pois não é, se encontra, cara. Né, cara? Não é? Mas são coisas da internet, né? Aproximar os distantes e distanciar os próximos. São coisas da internet. Meu amigo, como é que tá seu pé? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, tá? Um acidente de percurso? Cara, foi incrível, porque assim, passei 3 semanas em eventos esportivos, cuidando para que ninguém se lastimasse. E na última festa, no finalzinho, nos 47 do segundo tempo, na hora da premiação desse campeonato de voo livre, eu tropecei na escada, cara, torci o dedão, mas nada grave, foi bem simples. Eu recebi muito carinho do pessoal no direct, mas foi tudo bem, tá tudo bem. Dedinho tá roxo ali, mas tá tudo tranquilo, ele vai sobreviver. Foi ótimo, assim, os eventos. Graças a Deus. Show. Graças a Deus. Doutor Adriano, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra realmente estar conversando com você. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse para o pessoal sobre formação, trabalho, por que você decidiu fazer medicina? Né? Quanto tempo você já tem de formado, Adriano? Então, eu tenho 11 anos de formado, 11 anos já atuando como médico. Não sei, eu tenho até cartas de criança, eu escrevi cartas na minha infância dizendo que queria ser médico. Não sei exatamente se eu tinha uma vocação, acredito eu que é uma das minhas missões aqui na Terra, realmente ajudar a saúde de outras pessoas, mas eu sempre gostei de arte, sempre gostei realmente de uma forma diferente de visualizar as coisas. Eu fiz primeiro faculdade de publicidade e propaganda e depois, interessante. E depois eu fiz medicina. Então, eu tenho 11 anos de formado, fiz pós-graduação em medicina do esporte, fiz pós-graduação em urgência e emergência, e estou terminando agora a graduação de nutrologia. Então, eu trabalho na CIOPAE, na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas aqui do Estado, há 6 anos. Eu trabalho no Ceará Esporte Clube, no time do Ceará, né, que, diga-se de passagem, hoje as meninas fizeram o primeiro jogo da final e ganharam.
domingo é o Olha segundo só, jogo. que coisa boa, É, coisa boa. então, também é uma felicidade muito grande. Depois que eu assumi o esporte feminino, elas estão invictas, né? Estão invictas, não perderam nenhum jogo. Fico muito feliz com resultados esportivos. Trabalho também na Federação de Triatlon do Ceará, então Certo. tenho muitos atletas relacionados com o esporte triatlon e também trabalho no meu próprio consultório, aqui no centro de Fortaleza, na torre empresarial do Shopping Del Passeio. Então, vivo o dia inteiro com esportes. Eu vi que você também está envolvido com atletas de fisiculturismo, né? Eu vi essa semana agora, você postou a Larissa. A Larissa é uma conhecida muito querida minha, treinei com ela algumas vezes. Que legal, pô. E ela é fenomenal, né? Então, eu tenho vários atletas, a Larissa e o Coelho, né, o casal fisiculturista, são pacientes e eles são integrantes da minha equipe. Eu tenho uma equipe de esporte de várias modalidades. Luta greco-romana, triatlon, corridas, ultramaratonas, maratonas aquáticas. E aí eu tenho o Coelho e a Larissa como fisiculturismo. Tenho atletas de jiu-jitsu. Então, eu tenho uma gama aberta, um leque bem grande de atletas, onde a gente faz melhoras dos rendimentos desses atletas e eles também são divulgadores dessa medicina um pouco diferente, da medicina preocupada realmente com a saúde, preocupada com o desenvolvimento, preocupada com a longevidade dos pacientes. É bem diferente, um pouquinho diferente, né, do que a gente tem visto diariamente. É, verdade, verdade. Como é que você vê hoje o estado atual da medicina, Adriano? Então, vou ser muito sincero, como sempre, tá, Henrique? Você deve ver nas minhas redes sociais, eu sou muito sincero em relação a isso. Eu vejo hoje uma medicina muito mercantilista, tá? A realidade hoje, hoje não, na verdade, de décadas, a gente aprende a tratar doenças. Eu vou aprender eu acredito que igual forma é a nutrição, eu vou aprender a fazer o tratamento da hipertensão, eu vou aprender a fazer o tratamento do infarto, o tratamento do AVC, o tratamento da diabetes. Mas a realidade nossa, verdadeira, é evitar que o paciente tenha esses males. Então, a medicina ela é mais direcionada para tratar, porque isso vai gerar também uma maquinária da indústria farmacêutica. Então, hoje eu vejo a medicina no mundo inteiro mais mercantilista no sentido de vamos tratá-lo, eles falam muito no Brasil de medicina baseada em evidências, mas nós sabemos que muitos estudos, se você for a fundo, ele tem uma evidência direcionada para uma vertente. Quando, se você estuda melhor aqueles estudos, né, as origens daquele estudo, ela tem um viés direcionado a um interesse. Então, eu trabalho muito relacionado com a evidência científica, mas muito mais trabalhando com a individualidade daquele paciente. Então, eu prefiro que o paciente seja tratado ele como uma pessoa do que ele como um número de um estudo. Muitas coisas, hoje em dia, a gente vê um estudo muito direcionado para algum viés. Não, esse paciente ele tem um valor de referência de laboratório que faz com que ele passe, a partir de agora, a tomar uma medicação o resto da vida. Então, a gente tem que trabalhar mais na prevenção para que os pacientes não tenham esse problema, para que, sim, possam viver saudáveis, sem dependências químicas até o final da vida. Exato, exato. E uma coisa que eu acho muito interessante também para o pessoal que está escutando a gente, é entender a diferença entre prevenção e detecção, e detectar cedo o problema, né? Porque a gente vê aí Outubro Rosa, Novembro Azul, e essas são ferramentas de detecção antecipada do problema. Não são ferramentas de prevenção. O Novembro Azul, ele não previne câncer de próstata. Ele detecta quando o troço está inicial, né? Infelizmente, a gente trabalha muito pouco na prevenção. A gente trabalha mais nesse diagnóstico antecipado, vamos dizer assim. Então, assim, por exemplo, já que você citou esse do Novembro Azul, o câncer de próstata é o que mais mata os homens, né? Na verdade, é um dos cânceres que mais tem índices de morte dos homens. Mas é um dos cânceres que tem um índice de salvamento ou de cura de 90%. Então, se você analisar que se o homem não tiver o preconceito de prevenir, de tratar, de estudar no início da doença, ele vai ser de 6, teremos 4 pessoas que vão se curar, 5 pessoas que vão se curar, se tiver um tratamento precoce.
Mas aí, às vezes, o preconceito, a desinformação faz com que os homens procurem uma assistência médica quando já realmente tenha sintomas de, por exemplo, câncer de próstata, que não vai dar sintomas no início, né? Então, quando a gente trabalha numa prevenção, a gente vai detectar precocemente uma doença e vai resolvê-la. Vou te dar outro exemplo muito comum aqui no nosso consultório. Um beijo para minha mãe, que acabou de entrar aí. Opa! Dona Geni, tá aí. Dona Geni Maria, acabou de entrar. Dona Geni, seja bem-vinda. Então, por exemplo, a insulina, né, um dos grandes hormônios, a gente vai falar de hormônios, mas mais hormônios direcionados ao desempenho, mas a insulina, um hormônio super, mega importante, um hormônio androgênico, no caso, no sentido de estimulação do crescimento, do anabolismo. A insulina, se você detecta que ela está começando a subir na sua corrente sanguínea, no resultado laboratorial, você já tem que prevenir, porque isso significa uma resistência à insulina, que se você for esperar o resultado laboratorial de, por exemplo, 24, que é o limite, eu já estou com esse paciente já condenado a ficar fazendo tratamento de diabetes, né? Quando eu poderia simplesmente, a partir de 5, 6, chegou no 7, eu já tenho que tratar. Esse paciente está com algum detalhe que precisa ser corrigido. Então, a gente precisa de dar mais orientação para os pacientes entenderem os exames laboratoriais, né? Não é que ninguém vai deixar de ir no médico, agora eu já sei, não é isso. Mas entender que aqueles valores de referência, eles são baseados numa população mundial, onde a gente tem que se adequar àquilo à individualidade de cada paciente. Isso é super importante. Ao contexto de cada paciente. Não adianta você analisar só o número, né? Você tem que analisar o contexto completo daquela pessoa que está na sua frente. Ótimo. Teve uma perguntinha, desculpa, Henrique, teve uma perguntinha aí perguntando se testo baixa pode estar relacionado ou não com câncer de próstata. Não tem nenhuma relação, tá, pessoal? Inclusive, testo alta. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas você fazer reposição, você fazer modulação de hormônios para aumentar a sua testosterona, não existe nenhuma relação com câncer de próstata. A não ser que você já tenha a predisposição, que você já tenha um problema prostático, independente ou não da próstata, tá, pessoal? Inclusive, a maioria das pessoas que apresentaram o câncer de próstata não tinha nenhuma alteração na sua testosterona, estava equivalente à idade. Então, não tem nenhuma relação. Já se caiu por terra essa tese de que o hormônio testosterona está relacionado com câncer de próstata, tá bom? Entendi. Me fala um pouquinho sobre essa história de você ser médico especialista em humanos. Conta isso. Pois exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala, eu sou especialista em tal coisa, é quando os especialistas, no meu entendimento, são pessoas que sabem cada vez mais de cada vez menos, né? Ele vai fechando um leque, ele sabe muito, mas de menos coisas. Então, daqui a pouco a gente vai saber tudo sobre nada, né? Tudo sobre nada. Então, exatamente isso. Quando eu falo que sou especialista em humanos, é que verdadeiramente quem está do lado de cada mesa, ele tem que se pôr no lugar de quem está do outro lado da mesa. A gente tem que se sentir humano e mais do que isso, Henrique. O que eu prezo muito é pela coerência do que eu estou falando. Não tem como, por exemplo, um cardiologista fumar e pedir que o paciente cuide da saúde coronária dele, né? Eu não tenho como eu ser obeso. Claro que existem algumas exceções, mas não tem como eu ser obeso e pedir para você fazer um trabalho de emagrecimento. Não tem como eu cuidar da sua saúde se eu não cuido da minha. Então, uma das primeiras coisas é a gente ser coerente com o que está falando. Então, eu gosto muito de esporte, vocês me veem fazendo várias modalidades esportivas, exatamente porque eu tenho que ser, no mínimo, o que eu estou pedindo para que você seja. Estou pedindo para você comer bem. Quando eu falo da estratégia de jejum, eu pratico. Quando eu falo de você entrar no estado metabólico de cetose, eu pratico. Sei dos benefícios e posso te dizer com certeza, vai funcionar, acredite em você, vamos tirar isso aqui, você não vai passar mal se fizer atividade em jejum. Você não vai sofrer se você fizer o estado de cetose. Então, tem muitas coisas que quando você é especialista por um certificado, você é especialista porque estudou determinada especialidade, não te deixa maior ou melhor do que outras pessoas. Mas eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com seres humanos, né, nós da saúde de forma geral, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, nós temos que se especializar
em humanos para entender que aquele humano tem dor, que aquele humano pode não cumprir o que se estabeleceu porque ele teve um problema de família, porque ele teve uma viagem, porque ele teve uma comemoração familiar e tirou ele um Sim. pouco do foco. Então a gente tem que nós temos que ser humanos e atender com mais humanismo, entender que aquele paciente às vezes ele não está cumprindo porque ele tem um outro probleminha de outra esfera. E aí às vezes o paciente fala: não, mas eu tenho a libido baixa, eu queria um remédio para libido. Não, vamos conversar. Você está bem com o seu parceiro, com a sua parceira? Às vezes o problema do libido não é uma química, aliás, é uma química de outra forma. É uma química daquela pessoa com outro, com o parceiro. É um problema espiritual. Um ambiente familiar pode atrapalhar essa pessoa. Então, eu acredito que o humano tem que se especializar em atender o outro humano, entendendo que, às vezes, a medicina, trabalhar com saúde, é muito mais do que você prescrever um remédio. A minha consulta demora porque eu preciso de escutar o paciente. Nós temos uma boca e duas orelhas. Parece meio clichê, mas nós temos que escutar o dobro do que falamos, né? E eu falo muito, imagina o tanto que eu escuto. Mas é mais ou menos assim, né? Eu falo muito mesmo, mas eu tenho que escutar muito o paciente. A gente tem que deixar um clima legal dentro da consulta, principalmente para o paciente ter uma afinidade, uma confiança, o paciente entender que ele pode se abrir em determinados temas, que existe uma ética médica de sigilo. Então, tem uma série de coisas que, às vezes, os pacientes começam a ter bloqueios com profissionais de saúde, porque ele fala: não, o médico nem olhou no meu rosto, o médico nem me olhou, o médico nem me ouviu. Então, a gente tem que mudar isso. Então, eu me considero especialista em humanos exatamente porque eu me vejo do outro lado. Quando o paciente fala: doutor, eu sofri muito, eu não consegui treinar, eu tive que acompanhar minha família, eu perdi um ente querido nessa pandemia, então não consegui fazer. Eu entendo o paciente. Eu entendo e incentivo ele a buscar uma outra forma, a testar um outro método. Então, quando eu falo especialista em humanos, é me sentir humano frente a um outro humano. Tá correto, tá correto. Eu me lembrei de uma história do meu sogro foi ao médico e levou os exames. E quando ele estava lá, o médico olhou todos os exames, disse um bocado de coisa. Meu sogro é médico, é médico anestesista. E disse um bocado de coisa, mas não fez uma palpação, não fez, sabe? Hoje em dia, eu acho interessante isso. Os médicos, eles estão cada vez mais dependentes de exames, né? E eles perderam aquele contato mais humano, né? Exatamente. O pediatra do meu filho aqui em Fortaleza, o doutor Alberto, que agora está mais aposentado, hoje quem atende é a filha dele, mas assim, tem a palpação, tem a conversa, sabe? Pega nos órgãos, pega no pescoço, pega, sabe? Coisa que é o básico da medicina, né? Claro. Me corrija se eu estiver errado, mas é o básico da medicina, você ter essa noção de como é que está a pessoa. Aí você chega no médico, o cara bota os exames aqui na frente e não enxerga o paciente, enxerga números. Exato. Né? E muito estranho isso, é muito estranho. Então, eu queria mais pessoas especialistas em humanos. É muito estranho isso, mas é uma realidade. Também que eu acredito que seja por essa esfera mercantilista de vamos logo, vamos... Né? Aí a gente entra numa outra... Atender o máximo de pessoas Claro, possível, né? Porque às vezes aquele médico é conveniado a um plano de saúde e aí talvez as pessoas não entendem por que os médicos não querem se conveniar. Verdadeiros médicos que tratam não vão querer se conveniar, porque ele vai ter que atender muita quantidade em pouco tempo para ele receber a valorização que ele queria. Né? Então, entendam por que alguns profissionais de saúde eles vão para a esfera do particular, para ser mais valorizados, para ele ter mais tempo de atender os pacientes, atender de forma adequada, atender de forma humana. É verdade, é verdade. Vamos começar então o nosso assunto, vamos polemizar um pouquinho aqui. Vamos polemizar. Falar de hormônio, né? Vamos falar de hormônio. Tá? Vamos começar do básico. Né? Hoje, quando se fala em hormônio, as pessoas às vezes esquecem que a gente tem, por exemplo, hormônios da tireoide, que o pessoal toma, o T4, né? Ou então aquela pessoa que por acaso tem diabético tipo 1 que toma insulina, né? O meu filho, por exemplo, ele tem síndrome hiperplasia congênita das adrenais. Ele não produz aldosterona e cortisol, então ele acaba tendo que tomar o hormônio. Né? As pessoas nem se tocam disso. Quando se fala em hormônio, se fala em esteroide. Né? É o que está na crista da onda e é o que a gente vê tanto no caso das mulheres, né, com essa história de chip da beleza, essa coisa toda,
como com a história dos homens, né? De reposição, para ficar forte, para ficar sarado, para ficar bonito, essa coisa toda. Aí a minha pergunta para ti é a seguinte: vamos começar pelo básico, né? Quais são os tipos de reposição? Quais são os hormônios que são usados? Quais são as formas mais adequadas? Como é que é o básico dessa história de reposição hormonal para a gente poder fazer assim um alicerce para o pessoal entender a gente? Ótimo. Inclusive, ótimo que você falou isso de hormônios, porque as meninas começam a receber hormônios com 13 anos de idade. Né? Às vezes a gente é questionado, você é o médico que prescreve hormônio? Não. A maioria dos médicos prescrevem hormônios, como os exemplos que você deu aí, muito bem citados, de tireoide, insulina. Nós temos muitos hormônios. Inclusive, já adianto para vocês, pessoal, doença da obesidade é uma problemática hormonal, tá? Mas depois, isso é um papo para outro dia. Mas a problemática de obesidade é uma problemática hormonal. Quando a gente fala de hormônio, e eu sei que a maioria das pessoas já pensa no hormônio, pensa no anabolismo, né? Separa muito bem essa questão do metabolismo, da parte catabólica, que quase ninguém fala, ou todo mundo quer perder gorduras, mas a gente sempre associa hormônios ao anabolismo, à construção de tecidos. E quando a gente fala de desenvolvimento estético, a gente vai falar de hormônios sexuais. Testosterona, estradiol, entra os hormônios sintéticos, oxandrolona, gestrinona. Então, a base de tudo isso, pessoal, é a testosterona. Mas testosterona é hormônio de homem? Não. Testosterona é o hormônio de humanos. Obviamente que o homem vai ter mais concentração, porque é um hormônio que vai dar características androgênicas, que inclusive é o que diferencia o homem da mulher, o androgenismo. E a mulher tem também testosterona, e a mulher também tem estradiol em mais concentração, mas o homem também tem estradiol, inclusive a aromatização, a derivação da testosterona em estradiol acontece fisiologicamente no homem. Tá? É uma coisa que não tem como frear. Tem como você equilibrar os hormônios no nosso organismo. Mas é importante que você sempre, e eu repito, sempre procure um profissional quando você for tratar essa questão de hormônios sexuais. Quando a gente fala de testosterona, existe uma grande diferença em reposição e modulação. Inclusive, modulação é um nome não muito bem aceito pelo colégio médico do Brasil inteiro, porque modulação dá uma ideia de que não preciso, quando, na verdade, todo mundo precisa. A reposição é verdadeiramente quando o paciente precisa. O paciente, independente dos números de laboratório, tá? Deixo muito claro isso, Henrique, porque às vezes o paciente fala, doutor, mas eu fui no outro médico e ele disse que a minha testosterona está normal. Normal a olhos de quem? Normal por um laboratório que vai te dizer que é de 170 a 870 nanograma por decilitro. É um leque muito grande de números. É muito grande. Né? Então, o paciente ele tem claramente sintomas de deficiência de testosterona, ele tem uma baixa disposição, uma baixa de libido. O paciente homem tem que acordar com ereção. Isso significa que a testosterona dele está normal. Paciente, claro, não é uma única vez, mas o paciente que frequentemente não acorda com ereção, ele tem que analisar a testosterona dele. Mas eu não tenho que esperar uma testosterona chegar abaixo de 170 para eu fazer uma reposição. Então, a reposição de testosterona é quando o paciente apresenta sintomas de uma baixa de testosterona. Uma perda de ânimo, baixa de libido, uma baixa de disposição, o paciente já está entrando em sarcopenia, depende da idade dele, sarcopenia fisiológica depois dos 40, 50 anos de idade, o paciente com 30 anos já está com uma problemática de sarcopenia, ou um paciente que já tem característica de hipogonadismo desde a juventude, o paciente jovem, o paciente jovem que não desenvolve uma massa muscular, que tem essa questão, inclusive pode apresentar disfunção erétil, paciente que está obeso, sedentário, ele vai ter uma baixa da sua testosterona. Nesse caso, nós fazemos o conhecido TRT, uma terapia de reposição de testosterona. Certo. Se for uma problemática temporária por uma condição N, uma condição X, ele está sedentário, está com um hipogonadismo temporário, ele está com obesidade, ele vai ter uma baixa da testosterona temporária. Mais pacientes que têm problemas verdadeiros de hipogonadismo, ele vai fazer a TRT o resto da vida.
diferente de pacientes que têm uma testosterona num valor laboratorial de 300, 400, que está mais ou menos no nível de acordo à idade, mas querem melhorar o desempenho esportivo, querem melhorar a sua composição corpórea, querem melhorar a sua libido. Então, pacientes que querem melhorar o que já está regular, o que já está bom, nós colocamos como modulação hormonal. Podem ser qualquer hormônio. Digo. Então, a gente já tem que separar aí, como eu sempre gosto de separar quando eu estou falando de nutrição, né? No caso da nutrição, a gente tem pessoas saudáveis, é um leque, pessoas com resistência à insulina, com obesidade, é outro caso. A gente tem que analisar separadamente, que não dá para juntar as duas coisas. Não, uma não pessoa dá. que tem obesidade e resistência à insulina, ou a diabética, por exemplo, deve se manter longe, por exemplo, de cuscuz. Mas uma pessoa que Alô? tem... Oi, voltou? Oi, né? Porque deu uma travadinha aqui, mas já deu certo. Voltou. Então, Show. uma pessoa que tem obesidade ou diabetes, por exemplo, ela vai ter que se manter um pouco mais longe da tapioca, do cuscuz, do pão. Uma pessoa que não tem obesidade e não tem diabetes, se ela quiser comer um cuscuz com a família num café da manhã no final de semana, não é um problema tão grande. Então, a gente tem que separar isso aí. Aí você está falando isso em relação à pessoa da questão hormonal. Aquela pessoa que tem sintomas de que está faltando testosterona, mesmo que o exame não mostre isso com muita clareza, mas se ela está se sentindo indisposta, se é no caso o homem que acorda indisposto, que não acorda com a ereção, não tem desenvolvimento muscular, né, esse tipo de coisa, esse cara tem que fazer uma reposição. Ou aquele que está querendo ter melhora no desempenho. É um fisiculturista, é um atleta, ou é simplesmente um cara que, sei lá, separou-se agora e está querendo pegar as gatinhas, não sei. Mas está querendo ter uma melhora no desempenho físico, está querendo ficar mais sarado e tal, aí ele vai fazer uma modulação. Seria mais ou menos essa a diferença? Mais ou menos assim. Essa é a diferenciação para entender. Só que o que eu falei, que o colégio médico ele não gosta muito da palavra modulação, e eu entendo esse conservadorismo, mas é uma realidade nossa, né? Eu sei que eu terei uma sarcopenia no futuro, tá? Com 50 anos eu vou perder musculatura. Nada me impede de melhorar a minha disposição, melhorar a minha forma física para eu ter uma adultez mais saudável, mais disposta, com um desenvolvimento esportivo. Talvez o que me dá uma terapia é ir para a academia, é fazer uma determinada modalidade. E eu melhorando meu desempenho, eu mantenho a minha motivação relacionada àquele esporte. Então é uma realidade muito franca de utilização de hormônios para modulação. O paciente talvez não necessita, francamente, de um tratamento, de uma terapia, mas ele quer melhorar o desempenho dele. Então, pode-se utilizar hormônios para esse fim. Pode-se não, se utiliza na realidade, muito utilizado. Na maioria dos casos é assim que é utilizado, para modulação sem necessidade, mas é para deixar muito bem claro que existem essas duas vertentes dentro dos cuidados com a saúde, de repor e de modular. Entendi. Eu não tenho um conhecimento nessa área, então eu já escutei falar muita coisa. Você tem diversos tipos de testosterona, é isso? Enantato, são formas diferentes? Eu não entendo muito bem isso. Como olha é que só, funciona? aí a gente vai entrar numa outra esfera que também é muito discutido entre atletas ou entre pessoas entusiastas, pessoas que fazem uso de hormônios. A testosterona, a molécula da testosterona é uma só. Certo? Só que para a maioria das pessoas que escutam nomes diferentes, a testosterona, ela deve ser entregue para o paciente, dependendo do desejo que ele tenha com resultados, através de veículos que vão conservar os picos plasmáticos dessa medicação, da molécula de testosterona. Então, eu escolho, por exemplo, cipionato de testosterona. Vai me dar uma meia-vida da medicação na corrente sanguínea de 6, 7 dias. Né? Uma marca muito conhecida mundialmente não, nacionalmente falando, a Durateston, ela tem 4 ésteres. 4 ésteres de testosterona. 4 ésteres são 4 veículos que vão manter níveis diferentes plasmáticos da própria testosterona. Então, vai depender da meia-vida. Quando a gente entra nessa esfera de hormônios testosteronas, nós vamos ver um leque grande de uso, tá? Enantato, boldenona, masteron, trebolona,
Mas no Brasil, são números limitados de veículos entregues em uma farmácia convencional, tá? Então eu vou ter nandrolona, eu vou ter Deposteron, Durateston, Decadurabolin, são hormônios androgênicos, mas é muito limitado o número. Todos esses outros nomes, enantato, bodenona, masteron, trembolona, todas essas medicações conhecidas do mundo do fisiculturismo não são autorizados para comercialização dentro do Brasil. São laboratórios paralelos, tá? São laboratórios conhecidos como undergrounds, que não existe e não exige uma orientação, uma prescrição médica. E aí é onde começa o problema. Aí é onde tem problema. Aí é onde começa o problema. Por quê? Tá, pessoal? Então entenda. Eu sou totalmente a favor de que vocês façam uso de testosterona desde que tenham profissionais de saúde dando um respaldo, né? Principalmente para saber o que vai acontecer com esse paciente. Então, todo o uso desses outros veículos, tá? Enantato é um veículo, cipionato, propionato, lanzocapruato, são veículos que entregarão essa testosterona em níveis diferentes dentro do nosso organismo. Quando eu escolho uma medicação dessa, eu não estou indo por uma orientação de um profissional médico, porque o médico não vai prescrever uma medicação que é proibida no Brasil. Obviamente, nenhum médico vai assinar isso. Perfeito. Então, na maioria das vezes, o problema começa quando você faz de forma individual, a partir de um conselho de um amigo, a partir de um conselho de um outro atleta que para ele funcionou essa medicação. Então, muito cuidado com prescrições não médicas relacionadas ao uso de hormônios. Então, a testosterona é uma molécula só. E aí alguém já perguntou aqui sobre gel de testosterona. O gel de testosterona, ele não contém o veículo que mantém... Alguém está dizendo, muitos médicos assinam. Não assinam porque não tem farmácia que vende. Então, o médico não vai prescrever enantato, porque ele não vai encontrar em nenhuma farmácia. O propionato tem em lojas, em farmácia de manipulação, mas é via oral, tá? Via injetável, nenhum médico vai prescrever boldenona, masteron, trembolona. Se o médico te orienta a usar, ele está assumindo o seu risco. A oxandrolona é muito utilizada por mulheres. É uma forma específica, diferente? Ótimo. A oxandrolona e o estanozolol são derivações do DHT, do dehidrotestosterona. São 6 vezes mais potentes que a testosterona, mas é uma outra vertente. A gente tem hormônios específicos, tá? Então, falando sobre a testosterona ainda, depois eu vou entrar nessa outra esfera, Henrique. A testosterona em gel, ela não tem um veículo. Então, ela vai durar 24 horas no organismo. Ela vai ser pulsátil como a nossa própria liberação fisiológica. Então, muitos homens de mais idade que estão precisando de melhorar um pouquinho a testosterona, muitas vezes a TRT, a terapia de reposição, é feita com o gel de testosterona, que vai dar menos efeitos colaterais, já que não terão picos mantidos dentro da corrente sanguínea, então serão liberações diárias de testosterona, farão um bom efeito naquele paciente sem trazer efeitos colaterais. As drogas injetáveis, que muita gente fala, não, aquilo ali é sintético. Deposteron e Durateston, pessoal, não é sintético. Na verdade, é a própria molécula de testosterona, porém carregando um veículo para deixar picos na sua corrente sanguínea. Agora, quando nós já começamos a falar de outros hormônios que não são produzidos pelo nosso corpo, aí entra a oxandrolona, estanozolol, que sim são autorizados pela Anvisa, são feitos por farmácias de manipulação. Tanto a oxandrolona quanto o estanozolol são derivados de dehidrotestosteronas, tá? A dehidrotestosterona é uma variante de derivação da testosterona, porém muito mais potente. Mas essas duas medicações que eu citei, elas são hormônios sintéticos. Elas são criadas em laboratórios para dar um certo desenvolvimento para os pacientes. A oxandrolona, em especial, ela é muito usada pelas mulheres porque ela é uma das medicações com menor efeito colateral. Ela tem menor efeito androgênico. Então, muitas meninas
adoram o efeito da oxandrolona. Mas aí eu entro numa outra esfera de cuidados, porque a oxandrolona de farmácias de manipulação muito sérias, elas quase não vão dar androgenismo, quase não vão dar hirsutismo, engrossamento de voz, hipertrofia de clitóris, pele com acnes, oleosidade. Quase não vai acontecer isso. O que acontece de verdade, Henrique, numa realidade nacional, é que algumas farmácias mal intencionadas trocam a oxandrolona por propionato de testosterona. O que que acontece? O paciente vai ter mais efeitos, mas a testosterona é diferente da oxandrolona, ela vai dar mais efeitos de androgenismo na mulher. Então, muitas meninas acham que estão tomando oxandrolona, adoram os efeitos, mas começam com efeitos colaterais indesejáveis. E aí começam a condenar a oxandrolona, quando na verdade a oxandrolona é uma das medicações que menos efeitos androgênicos tem para o paciente. E aí me perguntaram sobre a oxandrolona para homens. Ótima medicação para homens. O problema, e aí você vai escutar de alguns fisiculturistas, não, essa droga é muito fraca, é balinha, é droga de mulher, porque está mal prescrito, está mal elaborado para o contexto dele diário. Então, para um homem ter efeitos de ganho de força com oxandrolona, ele vai ter que usar uma dose alta. E qual é o problema de usar uma dose alta de oxandrolona em homem? Se ele não tiver uma boa base, ele vai ter um sintoma de baixa de libido por conta da oxandrolona. Então, é meio complexo falar de oxandrolona isolado para homens. Você sempre vai ter que ter uma base de testosterona para ter bom resultado. Claro. Então, voltando àquela individualidade biológica, né? Eu tenho que entender quem é aquele paciente, qual é o propósito dele, qual é o dia a dia dele, qual o treino dele, né? Você falou de oxandrolona para mulheres, muitas meninas que usam, que fazem esportes mistos, né? Esportes mistos entende-se com aeróbio, com exercícios de força resistida, tipo artes marciais, crossfit, cross-training. Então, esses esportes de forças e aeróbio vão te dar melhor definição muscular. Tanto a testosterona quanto qualquer outro hormônio androgênico pode favorecer a lipólise. Então, você vai ter uma melhora da definição muscular porque está ajudando na queima de gordurinhas. O paciente está tendo uma vida atlética, está se preocupando com a alimentação, então os hormônios vão favorecer essa questão de melhora de definição. E aí as meninas estão buscando, quando fazem esses esportes, elas estão buscando a endorfina, estão buscando uma sensação de bem-estar, mas também estão buscando resultados estéticos. Não dá para desvincular. Quando uma pessoa fala comigo, não, eu quero fazer o uso, mas eu estou preocupado só com a minha saúde. Não tem como desvincular a testosterona de um resultado estético. A testosterona, ela vai te ajudar no anabolismo muscular e ela é lipolítica. Então, claro que o paciente vai melhorar a estética. Quando algum outro colega médico me fala, mas você está usando hormônio preocupado com a estética. Não é preocupado com a estética, é que a estética é uma consequência de usar hormônio. Não tem como. Não tem como eu dizer para você, olha, vamos fazer aqui uma modulação hormonal, mas você vai continuar com o corpo feio. Não vai. Obviamente, ele vai ter um ganho estético. Claro que vai depender da alimentação, vai depender de hábitos diários, do sono, tal, essa mas coisa toda, obviamente vai influenciar, né? Claro, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Adriano. Popularmente, a galera fala da bomba. O que é a bomba? O que é criou-se esse nome, né? Tá usando bomba, né? E criou-se ao mesmo tempo uma espécie de mística ao redor disso, porque tem gente que quando começa a usar o whey, a mãe acha que o cara está usando bomba, né? Então, quer dizer, o que é conta um pouquinho dessa história, né? Lá atrás, o que é que o pessoal usava e o que é hoje, como é que é usado hoje? Me conta um pouquinho disso aí. Então, olha só, isso começa de tempos remotos do fisiculturismo, sim. Do convívio de academia, de homens que eram magros e de repente explodem, aí entre aspas da bomba, se explodem de músculos, né? Um paciente que ele tem um poder explosivo durante uma atividade esportiva. Vamos na explosão, aquele incentivo da academia de musculação vem uma origem basicamente desse poder explosivo que um paciente passa a ter após utilizar
anabolizantes. Mas a palavra anabólica, ela tem uma conotação, ou tinha uma conotação diabólica, como a tatuagem. Antigamente você vinha uma pessoa com tatuagem, ou é presidiário, ou é marinheiro, aquela coisa. Um estigma. É marginal, não é? Um estigma. Exatamente. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas entenderam que é natural, também porque se popularizou mais pessoas de boa índole começaram a se tatuar e, graças a Deus, hoje em dia, esse preconceito quase que se caiu por terra. Da mesma forma que antigamente se falava de hormônios, se falava nem de hormônios, não se falava a palavra hormônio, se falava exatamente o adjetivo bomba, né? Esse cara tá bombando, esse cara tá bombando. Então, tá tomando bomba, né? Na minha época, tomar bomba é repetir de ano. Na minha época, quando eu repetia de ano na escola, esse menino tomou bomba. Verdade. Já estou entregando nessa idade, né? Isso é de outra época. Tomou bomba, era repetir de ano. Mas, depois que a gente vai chegando mais na juventude, quando você toma bomba, significa que você não está tendo um ganho natural. O seu desenvolvimento muscular. Mas a realidade hoje é que isso também está se popularizando mais, principalmente porque mais profissionais estão explicando o verdadeiro objetivo de você usar hormônios para melhora de desempenho. Antes, pessoas usavam óleos para poder desenvolver musculaturas que não se desenvolvia de forma natural. Você viu muita gente injetando localizadamente óleos no bíceps, no tríceps, aqui no trapézio. Da mesma forma que pessoas antes que queriam fazer a transformação transgênero, que injetavam óleos nos seios para ficar com seios femininos, injetavam no bumbum para ter mais bumbum. Então, existiam-se aberrações no passado para transformações corporais que hoje em dia já ganharam mais respeito porque são feitos por profissionais, são feitos com cuidados de saúde. Então, a palavra bomba hoje praticamente não é usada. Talvez uma pessoa um pouco mais conservadora ainda vai utilizar essa terminologia para se expressar frente a uma pessoa musculosa, mas assim, infelizmente a gente ainda escuta, não, ele é grande assim porque ele toma bomba. Ainda a gente escuta essas frases, mas já diminuiu bastante porque a internet favoreceu muito o desenvolvimento intelectual das pessoas em relação à utilização de forma segura, cuidando dos efeitos colaterais, corrigindo algumas reações adversas das medicações. Então, muitas pessoas hoje na academia têm um desempenho discreto, têm uma melhora de desempenho, treina melhor. Muitas pessoas não sabem que essa pessoa está fazendo um tratamento hormonal e fala, não, ela está assim porque ela treina muito, ela está assim porque ela teve teve uma dedicação maior. E está tudo bem, a culpa é do paciente. Quando o paciente tem um bom resultado, é dele o mérito. Ele treinou melhor, ele se alimentou melhor, ele dormiu melhor. Ele tem uma ajuda hormonal, mas sempre vai ser do paciente. Da mesma forma que se o paciente está recebendo hormônios e não está fazendo nada, ele não vai ter resultados, né? Então não é simplesmente, é só porque ele toma bomba. Não. Se o paciente não tiver bons hábitos, se ele não dormir bem, se ele não descansar bem, se ele não se alimentar bem, se ele não procurar um profissional de nutrição, ele também provavelmente não vai ter um resultado de acordo ao que ele está usando. E aí é onde começam os perigos. Antigamente, as pessoas compartilhavam agulhas, compartilhavam seringas, compartilhavam o próprio bulbo da mesma medicação de bulbo, era compartilhado com outras pessoas. Hoje em dia já, por exemplo, eu prescrevo uma medicação, o paciente vai na farmácia, o farmacêutico ele só vai colocar numa seringa a dose que o médico colocou na prescrição médica. Então, hoje em dia, tem um cuidado muito maior com higiene, com a preocupação com contaminação, com a dose adequada, né? A gente vê hoje, infelizmente, mulheres usando hormônios injetáveis. Pessoal, não façam isso. A dose feminina é muito inferior à dose masculina. Então, não pegue o remédio do seu namorado, não pegue o remédio do seu amigo.
e entenda da importância de você ter uma prescrição individualizada. Procure um profissional. Quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala de nutrição, procure um profissional. Aquele atleta que usou e está te indicando, talvez serviu para ele, mas o seu corpo, a sua genética, o seu metabolismo é diferente. Então, muito cuidado com prescrições e orientações de não profissionais. Ele é um bodybuilder, ele é um blogueiro, ele é uma referência da internet, mas talvez ele não saiba corrigir uma problemática que possa surgir com você, que é diferente dele. Nós somos seres individuais. Apesar de sermos da mesma espécie, nós somos seres individuais. Por falar nisso, Adriano, que tipo de de efeitos colaterais eu posso ter por usar, por exemplo, uma dose a mais, ou por fazer uma terapia e não parar? Porque tem gente que... Porque, infelizmente, a gente não pode deixar isso de lado também. Tem pessoas que começam a ter os efeitos, se sentem bem, né? E não querem parar, né? Eu acho que tem uma questão psicológica forte aí também, né? Aí o cara pensa assim, pô, eu já tô com 40 de braço, agora eu quero 42, quero 45, eu quero ficar maior, eu quero não sei o quê. E o cara acaba não parando de usar, então acaba fazendo uma terapia contínua. Que tipo de efeitos colaterais podem acontecer em pessoas que fazem esse tipo de prática? Então, isso aí, inclusive, isso é muito real, né? Eu tenho hoje a pessoa que ela quer fazer o uso contínuo, que não faço, eu não oriento nenhum uso contínuo de hormônios, tá? Mas aí ela busca um amigo que vai vender a medicação clandestina, a medicação paralela, a medicação underground, para que ele faça o uso contínuo. Aí é um grande erro. Então, entendam, pessoal, quando eu recebo algo exógeno no meu corpo, tá, pessoal? Estou recebendo um hormônio que eu fabrico, né? Normalmente os hormônios nós metabolizamos, nós criamos esse hormônio fisiologicamente, mas eu estou recebendo uma dose extra de fora. Então, nosso corpo, uma máquina perfeita criada por Deus, vai economizar. Ele vai desligar, entende-se assim, ele vai desligar a nossa fabricação natural, porque eu estou recebendo de fora. Tá? Eu estou explicando aqui para não entrar muito técnico, porque eu não sei se todo mundo aqui é da área da saúde, então para não entrar em um tema tão técnico, eu vou falar de uma forma mais popular. Eu desligo a minha fábrica porque eu estou recebendo uma importação desse hormônio. Se eu mantenho essa fábrica desligada por longo período, eu corro o risco dessa fábrica depois não funcionar como funcionava antes. Então, um paciente que faz um uso contínuo de uma medicação que antes, de um hormônio que antes era fabricado pelas suas gônadas, por exemplo, no caso do homem, por conta do testículo, esse testículo ele pode entrar num momento de atrofia, ele pode começar a diminuir a sua função, e aí chega num momento que isso pode se tornar irreversível. Então, eu tenho que ter grande critério com os pacientes para que ele não faça um uso prolongado sem uma estimulação dessa fábrica, porque se ele não fizer essa estimulação periodicamente, ele corre o risco de depois, aí sim, estar condenado a usar hormônios pelo resto da vida. E isso seria uma iatrogenia no caso do médico. O problema é que quando um atleta, e aí eu separo, o atleta, ele vai fazer o uso prolongado, vai fazer o uso contínuo, porque o atleta, ele é diferente de um fitness e ele é diferente de uma pessoa saudável. Pessoal, atletas de alto rendimento não está associado a uma vida saudável. Com todo respeito... Isso é importantíssimo. Claro Para as pessoas. Então, assim, com todo respeito a todos os atletas, principalmente os atletas de fisiculturismo, entenda, pessoal, atletas de alto rendimento não são pessoas saudáveis. E eu estou falando de qualquer modalidade esportiva. Tá? Eu tenho atletas em todas as modalidades. Atleta de alto rendimento, ele está chegando ao limite dele. Atleta... Isso. O foco dele é ganhar o campeonato. Claro, ele está preocupado em resultados de competições. Então, o atleta de alto rendimento, ele não é saudável. A dele depende disso, a grana dele. Claro, ele vive disso. Então, pessoal, se você paga conta, tem família, trabalha, não vive do esporte, você não é um atleta de alto rendimento, tá? Então, o atleta de alto rendimento, ele vai chegar no limite em prol de uma competição-alvo que ele vai ter naquele ano. Você, que é uma pessoa comum, que não é um atleta de alto rendimento, que não vive disso, você tem que preocupar com a sua saúde, tá? Então, eu sempre divido os seres humanos em três, né? No caso dos esportes,
os atletas de alto rendimento, as pessoas fitness que querem ficar esteticamente bonito o ano todo e as pessoas que querem ser saudáveis, que querem liberdade para festejar, para comer alguma coisinha. Então, ele está preocupado com a estética, mas não está preocupado 100% com a estética. Ele quer ser saudável. Então, diferenciando essas três pessoas, o atleta de alto rendimento ele vai fazer o uso contínuo, porque ele precisa de desempenho. A pessoa que é fitness, que está entrando nessa esfera hormonal, ele tem que ter cuidado com a saúde, porque ele precisa de estar, de vez em quando, fazendo uma estimulação dessa fábrica. E nós que prescrevemos hormônios para o anabolismo, nós temos que ter um cuidado e uma disciplina de pedir esse paciente para interromper, dependendo do ciclo, vai interromper o ciclo, o próprio nome já diz, ele é um ciclo que tem começo, meio e fim. Nesse final, eu tenho que fazer o que nós chamamos de terapia pós-ciclo, que é essa estimulação das gônadas para uma nova fabricação natural desse paciente. E, inclusive, nesse momento, Henrique, é onde a gente tem que ser franco com o paciente para dizer, olha, eu acredito que você vai ter que ficar um período sem fazer o seu ciclo, independente se você estava gostando do resultado, independente se você estava realmente satisfeito com o seu desempenho, porque, por saúde, eu preciso de estimular mais a sua fábrica, eu preciso de melhorar a sua saúde. Da mesma forma que os pacientes que não se sentem confortáveis para continuar com o hormônio, eu tenho que estimular a fabricação natural dele para que ele se sinta natural e confortável com o desempenho esportivo. Eu não posso simplesmente interromper o uso hormonal, que esse paciente vai ter um crush hormonal terrível, ele vai baixar a disposição, ele vai ter uma tristeza. Pacientes chegam a estados depressivos se eles interrompem a medicação sem um cuidado de estimulação do eixo hormonal. E aí o paciente não tem uma orientação médica, foi um amigo dele que estimulou ele não gostou do efeito adverso, ele para bruscamente de utilizar a medicação por conta própria, e aí ele fala, não, esse medicamento faz mal, porque eu parei de usar e me senti triste, parei de ir na academia, engordei tudo de novo. Porque simplesmente ele não teve uma orientação de um profissional. Interessante. Você falou dos efeitos dos hormônios sobre a questão das gônadas. E em relação a fígado, em relação a rins, quais são os possíveis efeitos que podem acontecer se o cara não fizer a coisa do jeito que é para ser, ou seja, com acompanhamento de um profissional que tem gabarito, como é o seu caso? Ótimo. Então, assim, ó, todas as vezes, pessoal, que vocês estão usando uma medicação, né, no caso o médico está prescrevendo, ele deve conhecer quais seriam as possíveis agressões que o corpo desse paciente vai receber. Então, por exemplo, o fígado, que metaboliza praticamente todas as medicações, né, ele vai ser sobrecarregado. Tem muitas dessas medicações que são hepatotóxicas, né? Então, há o exemplo, por exemplo, dos derivados de dehidrotestosterona, da mesma forma que elas são mais potentes para resultados, elas são mais hepatotóxicas. Então, sempre que você vai fazer o uso de um hormônio, primeiro, obviamente, você pediu uma gama de laboratórios, você vai ver como estão as transaminasas desse paciente. Então, eu sei como é que está o funcionamento hepático dele. TGO, TGP, amilasa, lipasa, gama-GT, eu sei como está o funcionamento hepático desse paciente. Alguns pacientes é necessário você fazer uma ultrassonografia para visualizar, por exemplo, uma esteatose, que nível de esteatose hepática esse paciente tem. Então, eu tenho que ter um cuidado de saber que eu estou colocando uma medicação que é potencialmente hepatotóxica, mas eu tenho que corrigir alterações hepáticas, eu tenho que fortalecer aquele fígado e muitas vezes eu tenho que recuperar um fígado doente antes de eu começar um hormônio. Às vezes os pacientes sem prescrição, sem orientação médica, ele não vai fazer isso. Ele vai começar e aí as pessoas vão me dizer, então quer dizer que a testosterona pode causar câncer de fígado? Pessoal, todos nós temos picos de hormônios na adolescência, no início da adultez, com 18 anos. E a prevalência de câncer de fígados é com mais idade. Então, se você relacionar níveis altos de testosterona e câncer, não vai coincidir. Então, antes de falar que o câncer de fígado, câncer de próstata foi causado pelo hormônio, muitas vezes já existe uma predisposição, muitas vezes esse paciente já tem geneticamente
essa predisposição, ou esse paciente já tinha uma problemática, fez uso de outras medicações que também são hepatotóxicas. Então, tem um contexto aí, antes da gente colocar a culpa, né? E isso aí a gente vê francamente, diariamente. Esse paciente, ele faz uso de hormônios. Não, mas ele fuma, mas ele bebe, mas ele tem outros hábitos. Não, mas ele usa testosterona, então deve ter sido o anabolizante que causou o câncer de pulmão. Não, mas ele fuma, ele tem hábitos horríveis, mas ele usa anabolizante, então deve ter sido anabolizante. Então tem que também ter uma correlação com isso, né? Tem muitos pré-conceitos, né? Conceitos antecipados em relação ao uso de anabolizante com doenças que já são pré-existentes desse paciente. A gente teve, infelizmente, uma morte precoce de um grande atleta do Ceará, né, relacionado, ele é um atleta de fisiculturismo, que ele teve uma problemática de câncer, mas ele já tinha familiares. Né? Então, muita gente associou, não, ele usou hormônios. Não, ele era um atleta de ponta, se cuidava, um cara fenomenal. Mas ele teve uma predisposição no passado, tem familiares. Então, a gente não pode associar tudo ao uso de hormônios. Tem que se entender isso também, né? Obviamente isso. Mas aí, pode dizer, irmão, Henrique, eu já ia falar de uma polêmica aqui. Não, pode continuar, pode continuar. É que, na verdade, em algum... Pode falar. Eu queria que você falasse, né? Eu acho que você já vai falar sobre isso. Assim, as pessoas elas estão o tempo todo procurando a pílula mágica, né? Então, ela chega na minha frente, por exemplo, como nutricionista, ela quer a dieta mágica, que vai fazer, ela vai poder continuar comendo todos os chocolates, todos os milkshakes, todos os McDonald's, e ela vai perder peso. Ela chega na sua frente, ela quer aquele hormônio, que ela vai poder continuar com todos os maus hábitos dela, e o hormônio vai fazer todo o processo. E a gente sabe que não é assim, né? A alimentação é um ponto, o exercício é outro ponto, o sono é outro ponto, a reposição hormonal, se for o caso, é outro ponto. Então, a questão não é uma substância, ou um processo, ou um procedimento. É todo um conjunto, né? Então, o que você falou, o cara usa hormônio, fuma, não come direito, e aí tem um problema, porra, eu não posso dizer que foi o hormônio. Talvez o hormônio tenha até feito parte, né? Mas não significa que foi ele, né? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar, inclusive, Henrique, com um atendimento multidisciplinar para que o paciente entenda que é uma cadeira com várias pernas. Ele quer um resultado, ele vai ter que procurar um nutricionista legal, nutricionista, quando você diz gabaritado, mas é um nutricionista que está preocupado com a saúde dele, para começar. Um nutricionista, um preparador físico que entenda aquela fisiologia, inclusive aquela anatomia que o paciente apresenta, né? Então, paciente que às vezes tem que fazer uma correção unilateral do exercício, paciente que você tem uma certa limitação. Então, tem algumas coisas que o profissional de educação física tem que perceber no andar, a caminhada daquele paciente, o encurtamento. Não é simplesmente chegar lá e vamos fazer musculação. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Muitas das vezes a gente utiliza psicólogos com os pacientes. Então, o paciente tem que ser atendido de forma multidisciplinar. Ele entender que a saúde dele é uma cadeira com muitas pernas. Que se você tirar uma perna, essa cadeira vai cair, vai tombar. Talvez o rendimento vai ficar aquém do que ele queria, exatamente porque ele não investiu num grupo de profissionais. Muitas vezes, Henrique, o paciente chega para mim e fala, doutor, mas eu preciso ir no nutricionista? Claro que você precisa ir no nutricionista. Eu posso te indicar, eu posso te fazer uma sugestão qualitativa dos alimentos, né? Eu posso falar, olha, você tem que buscar esse grupo de alimentos, você tem que evitar esse grupo de alimentos. Mas se eu for falar quantitativamente, isso é um trabalho do nutricionista, né? Exato. Então, tem que ser muito franco. Eu já recebi muitos ataques da categoria de nutricionistas por achar que eu estava evitando que ele fosse. Pelo contrário, paciente, ele deve buscar um profissional nutricionista, principalmente se ele se ele tem dificuldade de administrar ou de confeccionar as suas refeições, as suas alimentações, né? Claro que existem nutricionistas e nutricionistas, existem médicos e existem médicos. Então, a gente tem que ter uma linha de pensamento bem sincrônico para a gente falar disso. Eu tenho vários parceiros nutricionistas, adoro todos eles,
mas a gente precisa de entender, olha, tem esse nutricionista aqui que ele não bate a ideia. E o próprio paciente percebe isso. Olha, doutor, o senhor me orientou de uma forma, mas aí eu fui no meu nutricionista, ele me orientou ao contrário, e aí eu estou meio confuso. Então a gente tem que entender, e os profissionais têm que conversar entre eles. Né? Os profissionais, eles têm que buscar um conhecimento. Olha, Henrique, eu estou fazendo isso aqui com esse paciente, eu queria que você desse uma atenção relacionada a isso. Esse paciente tem uma limitante relacionada a isso. Então, o atendimento multidisciplinar, ele é fantástico. Ele é uma necessidade. Ah, claro, eu não tenho... Eu acho que foi você mesmo que publicou isso outro dia. Não sei, foi o Lucas, eu acho. Não, o paciente... Nem todo mundo tem dinheiro para buscar um profissional, um nutricionista de qualidade, para buscar um médico de qualidade. Mas se você analisar, eu acho que todo mundo deve investir na saúde, deve investir no nutricionista de qualidade, deve investir no médico de qualidade, porque se você analisar, todos nós temos condições de buscar conhecimento. A internet está aberta para todo mundo. Né? Então, eu acredito que a desculpa financeira não pode ser uma bengala que as pessoas carregam para não buscar qualidade na sua alimentação, qualidade nos seus exercícios, qualidade na sua saúde. Tá? Eu acho mais ou menos bem por aí. Mas a polêmica que eu queria entrar foi uma que você citou mais lá atrás. Você citou assim, bem sutil, mas é uma realidade hoje que, inclusive, foi polêmica no mês passado em relação a uma categoria de médicos, quando eu falo especialidade de médicos, foi uma sociedade brasileira que contraindicou o uso abusivo de gestrinona. Gestrinona é um hormônio sintético, também derivado da deidrotestosterona, que ficou, de forma errônea, assumo que é de forma errônea, mas ficou conhecido como chip da beleza. Chip da beleza, então, exato. O chip da beleza, pessoal, é uma forma, um veículo de entrega da medicação desse hormônio chamado gestrinona. O chip nada mais é que um implante subcutâneo. Tá? Só para vocês entenderem, pessoal, tem implante subcutâneo de metformina, tem implante subcutâneo de várias medicações, inclusive da própria testosterona. Então, o implante hormonal, ele existe para... O implante ele existe para várias medicações. O problema é que atrizes famosas de uma famosa rede de televisão utilizaram a gestrinona de forma implantada e daí surgiu, são atrizes bonitas de novelas, surgiu o nome, erroneamente, de chip da beleza. Mas o que você me falou agora, as pessoas chegam lá e falam, doutor, eu queria colocar o chip. Pessoal, não é bem assim. Tá? Eu queria colocar o chip, doutor, eu vim aqui para colocar o chip. Não. Primeiro, que, Henrique, sinceramente, assim, ó, a grande fábrica dos implantes não absorvíveis, ela é situada na Bahia. Tá? Ela capacita os médicos que vão colocar os implantes hormonais de gestrinona. Então, hoje, no Ceará, se você pesquisar pela fábrica, é o MECO, é o nome da fábrica do nosso glorioso doutor Elzimar Coutinho, foi o inventor da gestrinona, da molécula de gestrinona. Doutor Elzimar virou uma estrelinha durante esse Covid agora, mas é uma referência mundial para a gestrinona, criado no Brasil, é uma cria do Brasil, esse hormônio gestrinona, mas eles capacitam muito bem os médicos para fazer isso. Hoje, no Ceará, somente 11 médicos estão capacitados para fazer o implante de gestrinona, tá, pessoal? Então, o implante de gestrinona não absorvível, ou seja, o tubete, o pellet de silicone que contém a gestrinona, ele deve depois ser retirado. Somente 11 médicos no Ceará podem fazer esse implante do não absorvível, que é a fábrica que iniciou a produção, né, o laboratório que iniciou a produção de gestrinona. Mas ela chegou a ser uma polêmica porque também se popularizou o uso. As pessoas queriam um atalho, foi o que você falou, de chegar e querer uma rápida solução. A gestrinona, derivado de DHT, se for mal prescrito, se for usado de forma errônea, se for associada a outros hormônios, sem o verdadeiro cuidado com o paciente, sem a verdadeira individualidade do paciente, vai trazer sintomas desagradáveis, como qualquer outra medicação.
Tá, pessoal? Se você errar se você começar a tomar paracetamol de 6 em 6 horas durante meses, você vai ter uma problemática hepática. Então, não é o fato de ser hormônio, não é o fato de ser gestrinona, não é o fato de você chamar como chip da beleza que vai fazer ela mais perigosa do que outra medicação, do que outra química. É a posologia, é a forma de se utilizar, a forma de se prescrever e o profissional saber exatamente o que ele está fazendo. Então, a gestrinona ganhou esse patamar de chip de beleza, ou chip da beleza, porque ela é androgênica. Ela vai favorecer o crescimento muscular, ela vai favorecer, ela é lipolítica, ela vai favorecer você perder gorduras, ela vai eliminar a sua celulite. Mas, principalmente, se for feito de forma correta, ela vai melhorar suas doenças ginecológicas. Então, você, mulher, que tem endometriose, você, mulher que tem cólicas, que sofre muito com TPM, você tem que procurar o seu profissional de saúde e pensar na possibilidade de fazer o uso de gestrinona. Por que não? Se ela for bem utilizada, pessoal, ela tem mais de 200, ela tem centenas de estudos provando a sua eficácia para doenças ginecológicas. O mau uso, a popularização, a indiscriminação do uso talvez tenha que ser combatido, mas não dizer que ela é ineficaz, não dizer que ela é perigosa. Perigoso é o desconhecimento, perigoso é a ignorância do tema, perigoso é você não saber do que está falando e simplesmente estar indo numa corrente porque uma sociedade brasileira de uma determinada especialidade está falando mal de uma medicação. Então, se você olhar em outros países, não se toma dipirona porque ela pode estar relacionada com doenças aplásicas da medula óssea. No Brasil, ela é vendida na padaria. Então, a gente tem que entender que as medicações ela tem que ser cuidadosamente prescrita exatamente para evitar problemas futuros. Mas a gestrinona, como qualquer outra medicação, se ela for bem prescrita, ela vai trazer os resultados estéticos, como eu expliquei, da testosterona. Mas ela tem que ser muito bem prescrita. Ela tem que ter o cuidado como qualquer outra medicação. Tá? Então, chip da beleza, esquece esse nome, entenda que é um implante hormonal como outro, mas que tem que ser muito bem prescrito por um médico que entende do que ele está fazendo. Precisa dos cuidados necessários Claro. em qualquer outra terapia hormonal que vai ser utilizada. Claro. Diga-se de passagem que ela é ótima, tá? Você, homem que está assistindo isso aqui agora, que a sua mulher tem aquela TPM, uma vez no mês ela fica de mau humor, de cara fechada, enfim, aquela problemática de TPM talvez pode ser resolvida pela gestrinona. Então você tem que conversar, você mulher que sofre de TPM, sofre de endometriose, tem que conversar com o seu ginecologista, talvez seria uma opção para você utilizar a gestrinona. Tem vários pacientes meus aqui, estão escrevendo, adoro, já usei, enfim, tenho ótimos resultados. Eu, particularmente, sou um desses 11, né? Diga-se de passagem, eu sou um desses 11 médicos aqui do Ceará. Tenho ótimos resultados com gestrinona, ótimos resultados, tá? De dezenas de mulheres que eu tenho hoje utilizando gestrinona, eu tive um caso de rejeição. Então, também tem que ser sincero em relação a isso. Eu tive um caso de rejeição relacionado à gestrinona. Tenho que colocar isso para vocês, mas é um caso entre dezenas. Então, eu estou muito satisfeito com a utilização de gestrinona. Não é o meu carro-chefe, tá? Não é meu principal o hormônio utilizado. Uso muito outras medicações, mas também tenho carinho gigantesco por explicar isso para as mulheres. Muitas mulheres que chegam com o pedido, doutor, eu vim aqui colocar um implante, vão sair com uma negativa, porque não é o momento, não é a hora. Nunca será a primeira opção da mulher o implante. O implante é muito sério, pessoal. O implante vai colocar debaixo da sua pele, ele vai ficar liberando essa medicação durante meses. Lembra que no comecinho da live eu falei sobre a importância de você controlar o nível plasmático da medicação? Imagina uma medicação que vai ficar 6 meses no seu corpo, 1 ano no seu corpo. Tem que ser muito bem prescrita, tem que existir muitos critérios para você escolher. Então, já estou de antemão falando para vocês, não coloco implantes hormonais na primeira consulta, nem na segunda consulta, nem no primeiro mês de tratamento. É necessário a gente fazer grandes controles daquele paciente para depois ele ter resultado. Então, não me procurem para implante, me procurem para busca de saúde, me procurem para conhecer o corpo e o funcionamento do seu organismo, tá bom, pessoal? Perfeito, perfeito. Doutor Adriano,
existem formas naturais de... antes dessa pergunta, desculpa, antes da pergunta. O que é um bioidêntico? Uma coisa que eu já ouvi falar muito. Análogo, bioidêntico. O que é isso e qual é a vantagem, desvantagem? Enfim, olha só, bioidêntico, né? Todas as testosteronas são bioidênticas. Eu sei que muita gente associa, fala, não, inclusive médicos falam isso. Não, eu uso nos meus pacientes somente testosterona bioidêntica. Bioidêntica, pessoal, é a molécula da testosterona, tá? O fato dele só ter a molécula de testosterona, no caso, por exemplo, da testosterona em gel, é bioidêntica. Mas quando eu ofereço para esse paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Durateston é uma molécula bioidêntica. Ela é idêntica à molécula humana de testosterona. A diferença é que ela carrega o éster ou os ésteres que vão transportar e manter os níveis hormonais. Então, quando eu escuto bioidêntico, todas as testosteronas que são comercializadas legalmente no Brasil são bioidênticas, tá? Agora, a diferença não é a bioidêntica da química ou da sintética, não é as testosteronas. É quando você, por exemplo, usa uma gestrinona, é sintética, a gente não produz ela. Então não vai ter a gestrinona bioidêntica, não vai ter a oxandrolona bioidêntica, não vai ter o estanozolol bioidêntico, porque não são hormônios produzidos pelo nosso organismo, tá? Esses são sintéticos. Toda testosterona vendida comercialmente, legalmente no Brasil, são bioidênticas. Qual é a vantagem da bioidêntica pura? No gel, por exemplo, você vai ter picos muito semelhantes ao nosso organismo, que eu expliquei aquela hora. Você tem um risco muito menor de ter, por exemplo, acne, oleosidade de pele, porque ela vai ser liberada em forma de picos, como naturalmente o nosso organismo faz. Uhum. Entendi. Tinha uma pessoa perguntando aqui sobre testosterona e gestrinona, se pode prejudicar quem tem enxaqueca. A enxaqueca é uma doença circulatória, né? Então, assim, gestrinona tem umas outras contraindicações relacionadas à vascularização periférica, né? Trombose venosa. Agora, enxaqueca é uma doença circulatória. O uso desses hormônios não vão interferir nem vão contraindicar caso você tenha enxaqueca. Tratar a enxaqueca, né? Tratar a causa. É uma enxaqueca, é realmente problema circulatório, é uma cefaleia, é uma dor de cabeça derivado de uma má alimentação, de desidratação, né? A gente tem que entender realmente se essa dor de cabeça é um diagnóstico de enxaqueca, é uma cefaleia, é uma simples dor de cabeça, mas os hormônios não tem muito que contraindicar, não, de forma nenhuma. Perfeito, perfeito. Agora, aquela pergunta que eu ia te fazer. Existem formas naturais de eu estimular por exemplo, a minha liberação de testosterona? O que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso comer que vai fazer diferença? Um suplemento? Algum tipo de exercício específico? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha produção de testosterona? E, ao mesmo tempo, né, já que nós estamos na mesma pergunta, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não quero fazer, na verdade, para piorar a minha liberação de testosterona? Esses dois lados aí, claro. O que é que a gente pode falar? Fantástica pergunta, até porque muita gente fala, não, doutor, eu vim aqui, mas eu não quero usar testosterona, né? Como se fosse uma obrigação, né? Não. A testosterona é um hormônio que nós liberamos ele por N fatores, né? Todo homem vai ter um pico maior com a adolescência, depois na adultez, mas se eu faço hábitos, por exemplo, entenda-se, pessoal, testosterona vai trazer para a gente, dentro do metabolismo, a parte anabólica, certo? Mas dormir bem é anabólico. Dormir bem vai favorecer a nossa liberação de testosterona, tá? Dormir bem. Se alimentar de forma adequada é anabólico. Então, se eu como comidas de verdade, eu estou favorecendo o meu anabolismo, eu estou favorecendo o meu desenvolvimento muscular, estou favorecendo a minha liberação de testosterona. Homens que nunca usaram hormônios, mas treinam com grande estimulação muscular, pacientes que fazem grandes cargas, que fazem treinos completos, que recrutam muitas fibras musculares nos movimentos, ele já está fazendo uma melhora do seu anabolismo, consequentemente, uma melhora da sua liberação de testosterona. Por outro lado, quando eu faço uma vida sedentária, eu passo
dias da minha semana dormindo mal, né? E aí entende-se festividades noturnas, trabalhos noturnos. Quem trabalha de plantão, pessoal, quem trabalha de plantão noturnos, e eu já tive essa realidade muito presente na minha vida, trabalhar noturnos você prejudica muito a sua liberação de testosterona. Entendo do mundo moderno, entendo da necessidade financeira das pessoas de trabalharem de plantões noturnos, mas você trabalhar noturno está prejudicando, dormir mais noites por festas ou por trabalho está prejudicando. Você comer comidas ruins, né? Quando a gente fala ruins, são misturas de óleos vegetais, junto com carboidratos refinados, a obesidade, o sedentarismo, passar horas e horas frente à TV, a estimulação eletrônica vai te atrapalhar também na fabricação de testosteronas. A falta de exercícios, uma vida não relacionada com a saúde vai te prejudicar. Além disso, algumas medicações também têm prejuízo para a sua fabricação de testosterona. Além do álcool, né? Não pode deixar de falar do grande macronutriente. O pessoal às vezes esquece que o álcool é um macronutriente. O álcool é calórico, pessoal. O álcool não entra naquela continha de proteína, gorduras e carboidratos que os grandes nutricionistas mencionam e explicam muito bem, mas o álcool, ele é um macronutriente vazio, mas é um macronutriente. E ele prejudica e muito a nossa fabricação de testosterona. Muito cuidado com tudo isso. Perfeito, perfeito. Existe algum suplemento, por exemplo, aquele Tribulus? Todo mundo fala que aumenta a produção de testosterona. Então, isso é fato ou é mais marketing? Não, tem um valor marqueteiro na história muito grande, né? De Tribulus. Aquele Long Jack também, maca peruana, aí, né? E aí, maca peruana, Tribulus terrestre. O Long Jack, que é a Longifolia Jack, é uma planta, né? Uma planta que tem um grande desenvolvimento relacionado com o afrodisíaco, né? O Long Jack é assustadoramente famoso, principalmente, para quem não sabe, o Long Jack nacionalmente é famoso, mas ele é de uma fábrica no Eusébio, tá? Ele é fabricado aqui no Ceará, mesmo tendo essa repercussão nacional, ele é fabricado no Ceará. O Longifolia Jack, a marca mais famosa, que tem a maior miligramagem, né? Você vai encontrar o Long Jack em vários fabricantes, vários laboratórios, várias farmácias vendem um Long Jack. Mas o Long Jack de maior concentração, ele é essa caixinha preta e vermelha que é vendido, fabricado aqui no Ceará. Ele tem um efeito muito afrodisíaco, ele aumenta a libido do paciente. Então, por aumentar a libido, por aumentar a potência sexual, ele está associado a um desenvolvimento de testosterona. Mas para fins estéticos, nenhuma dessas três ervas ou produtos, né, maca, Tribulus e Long Jack, nenhuma das três vai ter resultados estéticos. O paciente pode ter uma melhora do desempenho sexual, uma melhora da libido, mas não uma melhora estética a ponto de você perceber, esse paciente está tomando Long Jack. Não é perceptível a olho nu. Ele pode dizer, olha, estou me sentindo melhor, eu estou acordando melhor, eu estou treinando melhor, e aí, obviamente, vai ter um resultado estético, mas não a medicação seja capaz de ativos a testosterona dele. Mas pode ter relação com a melhora sim, tá? Mas bem sutil mesmo. E em relação a outro ponto que é bem interessante, em relação à soja, ela afeta negativamente a produção de testosterona? Sim. Então, você já falou que afeta. A soja, pessoal, eu sei que muita gente, né? A gente até segue muitos canais que falam verdadeiramente o que é a soja, mas a soja, ela também, né? Não vou entrar em méritos de marca, nada disso, né? Porque as pessoas vão falar, mas e a carne de soja? Pessoal, a soja, ela prejudica a sua produção de testosterona, tá? Eu não quero entrar em polêmicas nutricionais, né? Porque eu sei que alguns nutricionistas usam muito a questão de soja nas suas nutrições, nas suas prescrições, mas não gosto da soja nem para a parte nutricional, nem para a parte hormonal, tá? Então, soja, pessoal, muitas coisas que vêm do agronegócio, eu queria que vocês tivessem uma atenção especial, tá? Busquem profissionais nutricionistas que tenham também essa visão em relação ao agronegócio, para vocês entenderem que analisar a ancestralidade, seria isso? Eu não sei se seria ancestralidade.
A ancestralidade, eu sabia que o Henrique ia me corrigir, porque ele é um fera nisso. A ancestralidade, pessoal, tem um curso do Henrique que eu li e vi. A ancestralidade do ser humano é muito importante para vocês entenderem em relação à alimentação. Quando a gente começa a analisar como os nossos ancestrais se alimentavam, vocês vão entender que a alimentação moderna, ela não tem nada de benéfico. Eu acho que vocês têm que olhar um pouco mais para as doenças que existem hoje e para as doenças que não existiam antes, e vocês entenderem que a nutrição baseada em comida de verdade, baseada em o que os nossos ancestrais faziam, vai trazer muito mais, fisiologicamente falando, muito mais benefícios do que malefícios. Quando você... Ai, mas o ovo... Ai, mas a banha de porco, pessoal, procure um nutricionista que fala dos nossos ancestrais. Está aqui, está na tela. Não sei se vocês entenderam. Ele está aqui na tela. Obrigado. Ele está aqui na tela. Eu tenho um resultado pessoal com essa questão da soja, né? Eu, durante muito tempo, eu fui representante de uma empresa de suplementos nutricionais e o carro-chefe dessa empresa era um produto baseado em soja. E eu usava todo dia. Quando eu deixei de ser representante dessa empresa, isso foi 2019, então tem mais de 2 anos, eu tive... Foi assim, eu comecei a minha entrada no mundo low carb, estudando nutrição mais aprofundadamente, Adriana, em 2017. E nesses 2 anos que eu passei estudando nutrição com mais criticidade, né? E ainda trabalhando naquela empresa, eu tinha um processo de dissonância cognitiva na minha cabeça que era muito grande. Porque eu estudava nutrição e quando eu ia vender aquele produto, eu dizia, porra, mas não tem nada a ver com o que eu estou estudando, tá tudo errado. Tá entendendo? E aí, em 2019, eu quebrei realmente essas amarras, né? E acabei me libertando disso. E o que foi que eu percebi? Quando eu parei de usar soja, minha testosterona subiu quase 50%. É incrível. Incrível. É incrível. Não é que a soja... O que acontece? O corpo com soja, ele tem prejuízos não só na esfera alimentar, ele tem na esfera hormonal. Né? Então, o fato de você ter tirado, a sua produção já melhorou. Exato. E tem vários estudos falando isso, tá? Pessoal, não é porque o Henrique... Ah, não, mas é o Henrique. Foi o único paciente do mundo que tirou a soja e melhorou a testosterona. Não, pessoal. Tem vários estudos falando isso. Né? Tem vários estudos que são verdadeiros contra a soja. Sim. Da mesma forma que tem também vários estudos que mostram que uma dieta pobre em gordura diminui a produção de testosterona. Aí eu já fiz até post sobre isso. É onde a gente... As pessoas... Você já fez o post, eu já li. Mas as pessoas falam, não, mas se eu comer essa gordura, vai aumentar o meu colesterol. Pessoal, o colesterol ele já faz parte do nosso organismo. Pequena porcentagem do seu colesterol detectado no laboratório vai ser oriundo da sua alimentação. Todo o resto daquele resultado já faz parte do paciente. E se eu não tenho colesterol, se eu não tenho uma gordura boa, eu nem fabrico adequadamente a testosterona. Tá? A testosterona ela precisa de vários detalhes, né? Eu não tenho uma vitamina D adequada, eu não sintetizei ela dos raios do sol. Eu vou precisar de suplementar. Se eu não tenho uma vitamina D boa, que é um hormônio também, eu não vou ter testosterona boa. Né? Então, a gente tem que colocar muito bem claro que é uma sequência de bons hábitos, de boa alimentação, que vai me resultar lá na frente um corpo. Não é um hormônio, não é um alimento, é uma sequência, é um conjunto de alimentos. Exato. Pois é. Então, doutor Adriano, a gente já está aqui já indo para uma hora e meia de bate-papo. Né? Estourando, né? Desculpa, pessoal. Desculpa, eu falo muito, cara. Eu falo muito. Que nada, foi ótimo. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para o pessoal. E eu, como sou um nerd assumido, adoro ler. Né? Então, eu sempre peço indicação de um livro. Ao final da live, eu sempre peço o convidado indique um livro. Não precisa ser obrigatoriamente da área, mas um livro que marcou a sua vida. Se você pudesse indicar aí para a gente e para mim também, para que eu possa... Eu vou pegar ele aqui porque ele anda comigo, tá? Um livro que anda comigo. Mas, de qualquer forma, assim, Henrique, obrigado pelo convite, de verdade, cara. Assim, você sabe que surgiu esse nosso contato a partir do momento em que eu comecei a admirar o seu trabalho. Então, não foi pessoal, não foi o Henrique que me achou, foi eu que achei ele, tá? Eu que comecei a admirar o trabalho dele. Entende-se que o Henrique, até anteontem, vamos dizer assim, ele era um acadêmico de nutrição. O Henrique já é um cara
completo para a nutrição, né? Está preparado para o mercado com excelência. Então, eu encontrei ele, eu comecei a seguir o trabalho dele, e aí surgiu esse nosso contato e surgiu esse convite aqui. Então, eu já admiro o trabalho dele, eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando para os seus seguidores, e espero que os meus seguidores também comecem a te seguir, tá? Então, eu acho que a gente falou um pouco, a gente tem muitos encontros, se Deus quiser, daqui para frente. Sim. A gente falou sobre coisas super interessantes relacionadas aos hormônios. Se as pessoas ainda ficaram com alguma dúvida, eu estou totalmente aberto a direct, a comentários nas postagens. Pode me escrever, eu faço com todo o carinho do mundo, eu respondo todo mundo, tá, pessoal? Eu acho que a gente falou de hormônios de forma geral, a gente falou de alguns hormônios interessantes do meu dia a dia, mas se o Henrique me permite deixar um recado final, o meu recado final, pessoal, não é use esse hormônio, não é use esse, não é deixe de usar esse, não é esses clichês de coma comida de verdade, não é isso. O meu recado para vocês, pessoal, é que você procure um profissional, procure vários profissionais, procure um profissional de nutrição, procure um profissional médico, procure um profissional de educação física, procure um profissional de psicologia, procure profissionais. Eu sei que a gente tem muitos, como é que eles chamam aqui agora, quando a pessoa se destaca na internet, como é que fala? O youtuber, mas eu queria falar outra coisa. Influencer. Nada contra, pessoal, pelo amor de Deus. Nada contra os influencers, mas entenda que talvez ele não tenha uma base de estudos relacionado ao que ele domina para ele, né? Então, muito cuidado com as influências da internet, muito cuidado com os entusiastas, né? Quando a gente fala de hormônios, por exemplo, vamos falar do principal esporte que se destaca no hormônio, que é o fisiculturismo. Então, tem muitos atletas de fisiculturismo que são muito bons, que conhecem muito de medicações, mas conhecem o resultado nele. Não sabe, talvez, como corrigir um problema em vocês. Então, meu recado, e eu peço com todo o carinho do mundo, sempre procure um profissional. O profissional faz muito diferença. E eu não estou falando isso, Henrique, querendo vender consultas, pelo amor de Deus. Pessoal, minha agenda, graças a Deus, é muito cheia. Eu quero ter o carinho de conversar com todos vocês, mas eu não estou falando isso aqui em prol de receber novas consultas. Eu quero que vocês me busquem para conhecimento, para trocar figurinhas, quiserem me ensinar alguma coisa, então me procurem no direct. Nosso objetivo aqui é que vocês procurem o profissional que você gosta, o profissional que você tem afinidade, seja ele da medicina, seja ele da nutrição, seja ele da educação física, ou se for melhor, de todas essas carreiras. Procure sempre profissionais de saúde. Tá bom? Esse é o meu recado, de verdade, procurar um profissional. E como você falou de conhecimentos, falou de livros, pessoal, não saibam somente da nutrição, não saibam somente de hormônios, não saibam somente da saúde, somente da educação física. Procure outras linhas de pensamentos. E eu trouxe esse livro porque é verdadeiramente um livro que mudou a minha vida em relação a bloqueios que a gente tinha de criança, né? Nós crescemos, por exemplo, a maioria de nós crescemos, às vezes achando que quem tem muito dinheiro é ruim, é mal. A gente associa que um milionário, ele maltrata os funcionários, ele é um carrasco, quando, na verdade, a gente tem que ter bons pensamentos em relação a muitas coisas. E, de verdade, a gente foi criado assim. A gente foi criado comendo pão com margarina de manhã e é um café da manhã feliz, né? Então, para esses bloqueios, e para muitos bloqueios, eu usei esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Cara, esse livro é fantástico. Eu já li ele. Esse livro aqui está muito novinho, porque eu já comprei vários. Antes, Henrique, se vocês irem no meu Instagram, antigamente, eu fazia doações de livro, eu fazia sorteio de livro. Eu li o livro, eu fazia um sorteio. Então, esse livro aqui deve ser o 3º ou 4º que eu compro, tá? Porque eu já li ele várias vezes, mas é que às vezes, como eu começo a ler outras coisas, eu falo, não, mas como é que era mesmo aquilo? Aí eu compro de novo e eu leio de novo. Então, aconselho a todos vocês, tem ele no formato digital gratuito na internet, pessoal. Então, ler esse livro é muito bom. É muito bom, cara. Ele aprende, ele te ensina a mudar alguns conceitos que você tem em relação ao dinheiro, né? Então, não é que você vai ficar rico, não, tá? Vou ler aquele livro que eu vou ficar rico. Não é isso. Mas vai te colocar de outra forma frente ao dinheiro.
E quando você começar a gostar mais do dinheiro, o dinheiro também vai começar a gostar mais de vocês. Então, esse livro é super legal, não é de saúde, não é de nutrição, mas é um livro que fez diferença na minha vida, tá? Fez diferença de verdade, e é um livro que queria que todos vocês tivessem a oportunidade. Coloca o nome aqui, tá aqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Queria que todos vocês dessem uma pincelada nele para terem conceitos diferentes, tá? E também meu outro aconselho, para quem ainda não segue, é seguir um amigo meu, Henrique Altran, que tem mudado muito o conceito da nutrição. Obrigado de verdade, viu, Henrique? A minha noite hoje vai ser... agradeço demais. Minha noite hoje vai ser diferente, porque eu tenho certeza que a gente contribuiu para a saúde de muita gente. Sem dúvida. E esse para mim é o objetivo. Quando eu te falei no começo de missão na Terra, eu acho que isso é muito verdade na minha vida hoje. Uma das minhas missões na Terra é transmitir algum conhecimento relacionado à saúde. E eu espero que a gente tenha mudado a vida de algumas pessoas hoje. Viu? Legal. O pessoal está falando, viu? Obrigado, galera. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra conversar com você. Beijo para você. Pessoal que está assistindo a gente, a live vai ficar salva. Eu também vou colocar no podcast da Rebelião Saudável. Basta procurar na sua plataforma de podcast. E também vou colocar lá no YouTube, para ficar lá no canal. Tá bom? Que legal. Muito obrigado, doutor Adriano. Uma excelente noite para você. E vamos ver se a gente marca esse churrasco, né? Claro, com certeza, com certeza. Um beijo grande para todo mundo. A gente vai marcar outros encontros. Vamos fazer uma live presencial, nós dois juntos. Presencial. Massa, legal, pô, legal. Obrigado, viu, Henrique? Obrigado, pessoal. Hein? Tchau, beijo tchau. grande para todo mundo. Boa noite.